E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos dar uma analisadinha em RBFF11, um dos fundos de fundos aí da Rio Bravo. E por que eu trouxe essa análise? Porque eu tava abrindo o home broker para negociar BCFF11, inclusive vou deixar o vídeo aqui explicando a tese de compra dele, como que você pode fazer se você também tem BCFF11 ou também aprender com essa oportunidade, se você não pegou essa onda, vou deixar o vídeo aqui no card, tanto da análise de BCFF11 que eu fiz alguns dias atrás, quanto também do próprio vídeo da tese de BCFF11, que eu comprei 10 mil cotas, inclusive vou trazer um vídeo mostrando como vai ser o proceder de tudo isso. Mas por que eu escolhi analisar RBFF hoje, sendo que tem tantos outros FIIs ali? Porque quando eu estava negociando BCFF, eu vi esse fundo de fundos, deixa eu mostrar aqui para você. Eu vi esse fundo de fundos, que é um fundo de fundos que eu acompanho, que eu gosto, que inclusive eu tenho na carteira, caindo mais de 10%. Só pra você ter ideia, nos últimos 3 dias aí, ele chegou a cair quase 10%. Então, só nos últimos 3 dias ele caiu quase 10%. E aí eu me perguntei, poxa, por que isso está acontecendo? E aí decidi trazer uma análise aqui para vocês. O que aconteceu? Você pode ver que a queda dele ficou bem acentuada depois do dia 14 de outubro, e aí ele caiu aí já quase 8%. Por que ele caiu quase 8%? Por que acontece? Ele soltou um informe mensal dele falando que o PVP caiu de 65,6 para 63,6, que dá uma queda aproximadamente aí de uns 3, 4%. E aí, por conta disso, é justo você reprecificar o fundo em 3, 4%, que foi o tanto que o patrimônio dele caiu, que a cota patrimonial dele caiu. Só que o fundo cair quase 8%, sendo que o IFIX no mesmo período ali de quando ele soltou o fato relevante, que foi em referente ao mês de setembro, o IFIX caiu 2%. O patrimônio do fundo caiu 4%. Então, ao todo, você falaria que isso dá uns 5, 6%. Só que aí o fundo está caindo mais de 8%, um fundo de qualidade, um fundo que eu acho interessante, caindo 8%, sendo que não faz sentido essa conta. Então, decidi trazer essa análise aqui para a gente poder entender um pouco mais sobre esse fundo. Agora, além disso, se você é aquele cara que acha que o mercado de fundo imobiliário já está tudo precificado e que essa queda está precificada e que você é esse tipo de cara que inclusive eu comentei no vídeo do BCFF, bom, meus parabéns, mais um acerto aí do mercado então, porque é um mercado muito irregular, a gente sabe que tem erros e acertos aí no mercado, então isso pode ser mais um deles porque a cota está caindo bastante, sendo que não tem uma razão muito óbvia para isso estar acontecendo. Então, vamos dar uma olhadinha como é que está o fundo. Um referencial aqui para vocês no status de invest, que não é a base de dados mais atualizada do mundo, até porque não tem como ter uma atualização, ele está sendo negociado a 0,8 do VP, tá? Acho interessante só comentar isso. E aí, indo para o relatório do fundo, a gente pode ver que o patrimônio líquido desse fundo é de 240 milhões de reais, ele tem 24 mil cotistas, um número que vem crescido, a gente vai comentar sobre isso. A negociação média diária dele foi de 400 mil reais, então tá bem tranquilinho, a não ser que você seja profissional aí e queira colocar meia bilha no fundo, tá tranquilo. Número de fundos investidos são 42. E aí, o que é interessante? Quando o fundo estava sendo negociado a R$60, ele estava num PVP de 0,93. Imagina agora que ele está sendo negociado a 53. Então, eu acho que isso é uma diferença aí, uma simetria bem sem sentido que houve no mercado. E aí, eu não sou muito de ler mensagem do gestor, cenário doméstico, esse tipo de putaria aí que os gestores colocam nos relatórios gerenciais para encher linguiça. Mas o da Rio Bravo é um dos poucos que eu paro para ler. Não é que nem Howard Marks, não é um negócio que muda a sua vida ou que te dá um baita insight, mas é uma coisa que ele me norteia um pouco. Então, assim, abrindo qualquer site de notícias, você vai ter algo no gênero aqui que o Rio Bravo traz pra gente. Só que eu acho que aqui, diferente do que os outros relatórios gerenciais têm, realmente a pessoa parou, sentou, analisou as informações e começou a escrever. Diferente dos outros relatórios gerenciais que parece que o estagiário pegou, copiou de um site de notícias e colou lá no relatório. Então, vamos dar uma olhadinha na mensagem do gestor aqui no cenário doméstico. Então, assim, ele comenta sobre um tom duro da política fiscal, e aí a ancoragem da inflação. Além disso, teve uma deflação de quase nada no mês de agosto, e aí a inflação acumulada em 12 meses está em 4%, bem baixo. A inflação do Brasil não é essa, né? Normalmente não é essa. Não é os patamares normais para qualquer brasileiro, a gente sabe disso. E por que houve essa deflação? Por causa do recuo da tarifa aí da energia elétrica. Tem uma putaria toda aí que teve em relação às bandeiras aí a bandeira amarela, a bandeira vermelha, toda essa putaria aí de bandeira energética. Parece que você estava no jogo de Fórmula 1, toda hora uma bandeira diferente. Mas aí ele comenta um pouco mais sobre essa questão dessas bandeiras, e aí que pro mês de setembro, outubro ali, provavelmente teria um impacto altista, né? Então, altista.
não autista, autista. Então, assim, ele comenta um pouco mais sobre isso. E aí, além disso, ele fala que a inflação ela pode sofrer uma pressão a mais por causa dos repasses cambiais aí dos produtos importados. Falando disso, se você der uma analisadinha no dólar aqui, ele está em quase 5,7 agora em 18 de outubro, que inclusive é um dos patamares mais altos que ele já chegou a negociar. Ele só chegou a negociar nesses patamares durante a pandemia. Então, durante a pandemia, ele teve ali no pico, aí depois na segunda onda, na terceira onda, e aqui 2021, no final de 2021, não me lembro exatamente o que foi, acho que foi uma variante aí que teve. Mas assim, ele só chegou a negociar nesses patamares, acima de 5,5, durante a pandemia, durante o período pandêmico, e aí agora no nosso querido governo Lula. Então, make the L, né, faça o L aí, e aproveite a taxa do amor. Mas assim, ele comenta sobre isso, e aí já emendando nisso tudo, ele fala da questão do projeto de lei orçamentária, que não sei o quê, e aí quem sabe o Brasil vira investment grade de novo, né? Enfim, só realmente comentando sobre isso, porque eu acho interessante. E aí, por que eu acho interessante, tá? Pegar aqui o que o gestor do Rio Bravo aqui traz pra gente no cenário doméstico, porque eu consigo ter um norte de onde que a gente vai. Então, se você sabe onde você está, fica muito mais fácil você entender para onde você vai. Então, lendo isso daqui, de uma forma que o gestor ele parece trazer de uma forma mais interessante para você, leitor, eu consigo ter uma ideia melhor de onde que a gente está no cenário. Claro que lendo qualquer site de notícia vai também ter essa informação, mas aqui ele traz de uma forma um pouco diferente e de uma forma mais resumida, então eu acho interessante. Por quê? Porque se você sabe onde você está, lendo aqui, eu entendo que o cenário está mais de estabilização agora para os próximos 3 meses, vai ser um cenário mais estável, a inflação vai continuar mais estável, o CDI vai continuar mais estável também, no mesmo nível ali. Então, se você entende aonde você está, você consegue entender para onde você vai, pelo ciclo de mercado. Inclusive, vou deixar o vídeo que eu fiz sobre o ciclo de mercado aqui. Então, você tem essa noção melhor e aí você consegue se posicionar de uma melhor forma possível. E aí, aqui ele comenta da performance por segmento em setembro. E aí, vamos lá. Claro, o que menos caiu, todos caíram, tá? Todos os segmentos caíram bastante, mas o que menos caiu foi CRI, obviamente. E aí, para você, querido amigo, que não viu o nosso vídeo sobre setor logístico, setor imobiliário, setor de lajes corporativas, eu recomendo, vou deixar o vídeo aqui no card também, tem bastante vídeo para você assistir aí. E aí, por que eu falei lá naquele vídeo que o setor logístico estava bem aquecido? Teve gente que falou, não, jamais, o setor logístico não está aquecido. Bom, além de CRI, que foi o que menos caiu, o logístico foi o que caiu em segundo lugar menos, tá? Então, só pra você ter essa ideia que é um setor que tá bastante aquecido aí, o pessoal tá dando uma passada de mão na cabeça dele, tá relevando algumas situações, porque é um mercado que tá bem aquecido, então dá pra você relevar. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo você assistir pra você ter uma ideia do panorama geral. Aí, depois disso, FOF, shopping, varejo, híbrido, agro, desenvolvimento e corporativo. Então, de novo, falando sobre esse vídeo, corporativo apanhou bastante nesse mês de setembro, porque é justamente um preconceito aí que o mercado tá tendo com o setor de lajes corporativas. Inclusive, eu falo disso no vídeo que tá no card pela última vez. Tem bastante vídeo bom no card, então vai lá assistir para você não perder dinheiro nesse mercado, mas da mesma forma que comprovando o que eu falei naquele vídeo, você pode ver que o setor corporativo está apanhando bastante, tá? Então pode ser uma janela de oportunidade, pode ser não, né? Para mim é uma janela de oportunidade para investir nesse setor. E aqui ele comenta sobre o spread do dividend yield dos fundos contra a NTNB. O que é NTNB? Aqui a gente vai usar, com a nossa licença poética, como a taxa livre de risco. E aí a taxa livre de risco, de longo prazo, no caso, porque é a NTNB 2035, você usar a NTNB 2035 como a taxa livre de risco para calcular a diferença do quanto ela paga para o quanto é o dividend yield dos fundos imobiliários. Então, assim, o spread, então a diferença. Você pode ver que lá em 2016 a diferença estava sendo que o dividend yield estava sendo 4%, né, 400 pontos percentuais mais alto do que a NTNB estava pagando. NTNB é o IPCA, né? IPCA+, aí que o pessoal conhece, da inflação. Então você pode ver que você pode ver o spread, né? A diferença. Então aqui a diferença estava entre 1% e 2%, aí depois subiu para uma diferença maior, e aí é o spread, né? A diferença entre o quanto que o NTNB paga e o quanto que o dividend dos fundos estava sendo, o dividend yield dos fundos estava sendo. E aí o interessante a analisar é que essas faixas aqui, azuis, são o desvio padrão, tá? O desvio padrão é desvio padrão. Se você não entende sobre isso, é um pouco complicado de explicar aqui, até porque eu não sou matemático, mas o desvio padrão, a gente pode entender pelo próprio nome, é o desvio, né? O desvio padrão, a média de desvio aí, de forma simplificada, né? Bem grotesca aqui, mas só para te dar um panorama. E aí você pode ver que quando esse fundo passa do desvio padrão, então assim, em 2015
2016. Ele ficou muito acima do desvio padrão. Qual que é a tendência dele? Cair. Aí lá em 2018, ele estava muito abaixo do desvio padrão, né, da banda inferior. Aí o que aconteceu? Ele subiu. Então, você pode ver que quando ele passa, ó, mais um pico aqui que ele passou, aí ele caiu. Aí depois ele passou de novo agora, caiu. E agora ele está passando de novo, né? Ele está já passando da banda superior. E o que acontece quando esse spread cai? Então, para você que não sabe, o que é o dividend yield, né? O dividend yield é o quanto que o fundo pagou dividido por quanto o fundo está sendo negociado. E aí, nesse caso, quando o dividend yield, esse spread cai, significa que normalmente o dividend yield caiu. E o dividend yield cai em quais cenários? Porque aqui a gente está falando de fundos de tijolo, lembra disso? Estava escrito aqui, ó, fundos de tijolo. Quando que o dividend yield de fundos de tijolo cai? A não ser que seja uma crise, como foi 2020 ali, que teve bastante vacância no mercado. Quando que o dividend yield cai normalmente? O dividend yield cai normalmente quando a cota sobe muito. Porque, vamos supor, se eu tenho R$10 se eu tenho R$10 de dividendo que foi distribuído e a cota vale 100, é um dividend yield aí de 10% ao ano. Agora, se eu distribuir R$10 de dividendo e a cota está em 200, é 5%. Ou seja, o dividend yield caiu. E aí aqui, quando o dividend yield cai, o que acontece? Significa que agora a cota valorizou. Então, o spread de dividend yield cair aqui, normalmente significa, né, é uma correlação aí, que não pode não ser causalidade, mas é uma correlação, que você pode ver que quando ele cai, normalmente o mercado de fundos imobiliários sobe bastante. E agora a gente está caminhando novamente para que o spread aumente bastante. Então, pode ser que nos próximos meses aí a gente possa ver uma valorização na cota de mercado dos fundos, tá? Só trazer isso aqui, eu achei bem interessante. E aqui no comentário do gestor, que coisa linda, falando sobre o Rio Bravo Fundo de Fundos, o RBFF, ele comenta que diante da perspectiva de inflação e de juros mais altos, e buscando ter uma receita mais recorrente, para não depender tanto de ganho de capital, e sim da receita ser mais recorrente para o RBFF, ele comenta aqui que está buscando principalmente alocações em FIIs de papel mais resiliente, então high grade, e também fundos de tijolo de alta qualidade. E aqui ele comenta, interessante, aqui ele comenta que nesses últimos meses temos aproveitado principalmente oportunidades de entrada que surgiram em alguns FOFs no mercado secundário. Olha que interessante, que FOFs serão esses? Já vamos descobrir. Mas além disso, é o triplo desconto, né? Se um fundo de fundos compra um fundo de fundos, é triplo desconto. Então, diferente do duplo desconto aí, a gente está falando de triplo desconto. Olha que coisa louca. Daqui a pouco vai ter o quádruplo desconto, né? Mas, vamos lá, qual fundo de fundos é esse? Por que leva um gestor de fundos a comprar outro fundo de fundos? Isso não faz sentido, a não ser que esse fundo seja BCFF11. Olha que legal, hein? Vou deixar o vídeo no card aqui para você assistir. Esse vídeo está muito bom. Então, assim, ele comenta, né? Inclusive, teve cara aí, influenciador, falando que já estava tudo precificado, que o mercado não deixa dinheiro na mesa, que não sei o que, isso, que não sei o que lá. Só que, olha que interessante. Então, esse cara aí, esse influenciador aí de YouTube, que falou que o mercado precifica tudo, então ele é o nosso especialista de fundos imobiliários, e os gestores da Rio Bravo, que tem aí bilhão sobre gestão, aí eles são puta. Eles são puta. Aí, agora o nosso especialista de fundos imobiliários do YouTube, aí não, ele que sabe de tudo. Ele é o cara que sabe que dinheiro não fica na mesa, é a mão invisível, Adam Smith. Cara, não faz sentido. Se o próprio RBFF, a Rio Bravo, que é um fundo que eu gosto, tá? Então eu vou puxar a sardinha pro lado deles também. Mas é um fundo de 240 milhões de reais. Você tem 240 milhões de reais? Então é um fundo de 240 milhões de reais. Colocou o dinheiro no BCFF, acreditando nesse desconto de 14% e na venda do BCFF a valor patrimonial. Cara, não faz sentido você falar que tá tudo precificado. Senão você tá chamando um gestor do RBFF, da Rio Bravo, de puta. Não faz sentido. Aí, além disso, então vou deixar o vídeo aqui no card, só fazendo essa ressalva. Então, além disso, ele comenta da compra do XPCI, que é um fundo de CRI aí, high grade, né, com uma boa carteira, que está sendo negociado com um baita desconto em seu valor patrimonial e que atualmente está gerando uma rentabilidade de IPCA mais 9% high grade. Então, inclusive, não sabia dessa. Vamos dar uma analisadinha em XPCI nos próximos vídeos aqui no canal. Então, se inscreve aí para você não perder essa análise. Mas achei interessante ele trazer isso, não estava no meu radar. Então, é um fundo high grade aí da XP, com o IPCA mais 9. Sempre bom a gente dar uma analisada. Aqui sobre o guidance de rendimentos, vai continuar estável também. E aí, falando sobre duplo desconto, né? Por que a gente compra fundo de fundos normalmente? Ou para diversificar ou pelo duplo desconto. E aqui,
no caso, ele prova, né? Ele mostra que a cota está sendo negociada a 60, só para lembrar vocês que ela está sendo negociada a 53, tá? Quando a cota estava sendo negociada a 60, a gente tinha um potencial de upside aí. Se a cota do RBFF voltasse para patrimonial e as cotas dos fundos do RBFF voltassem a patrimonial também, ou seja, todo o mercado ficasse a patrimonial, a gente está falando aí de um upside de quase 30%, mais, né, quase 1% de dividendo ao mês, tá, que ele tem pagado ultimamente. Então, é bem interessante ver esse potencial de upside. Agora que o fundo caiu para 53, deve ter aumentado ainda mais. Então, acho que é um fundo com bastante potencial aí, tá? Um fundo de fundos aí que, se você estiver analisando fundo de fundos para colocar na sua carteira, eu acho que faz bastante sentido. Atualmente ele tem pagado 1% ao mês quase. Então, é a média, né? Só para trazer aqui para vocês, normalmente eu gosto de fazer isso nas horas vagas, que é o seguinte, vir no Status Invest aqui, você selecionar um segmento e colocar para ver a média de mercado. Então, por exemplo, quanto que é a média de dividend yield que o mercado tem buscado nos fundos de fundos. Então, você pode ver, ó, a média está aqui, né, 12, 13, 12, 10, 13, 13, 12, 13, 12, 12, 13... Então tá nessa média, né? E você pode ver que o RBFF tá pagando essa média aí também. Então é um fundo que tem pago quase 1%, tá com um upside aí bastante alto, né? Mais de 30% agora, principalmente que a cota desvalorizou. Então acho que é um fundo interessante. Só para falar também, o resultado acumulado por cota, tá? A reserva do fundo tá em R$0, então ele não tem reserva. Aqui ele fala bastante sobre dividendo, né? Você pode ver que tem 3 páginas exclusivamente falando sobre dividendo, acredito eu. Não sei, tá, por qual motivo que o gestor quis falar tanto sobre dividendo, mas acredito eu porque a cota tem caído bastante de forma que não faz sentido, e aí eles quiseram provar, né? Normalmente no nosso mercado super precificado, a cota do fundo imobiliário normalmente tende a sofrer quando o dividendo diminui, porque a maioria das pessoas só olha para dividendo. Então, o dividendo diminuiu, a cota cai como consequência. Então, como a cota tem caído de forma no sense, né, sem sentido, talvez eles quiseram dar ênfase aqui que o resultado de dividendos segue igual, a distribuição segue igual, e que não faz sentido realmente a cota estar sofrendo tanto. Aqui ele mostra o ganho de capital não realizado, que é aproximadamente 1%. De ganho de capital não realizado, então assim, nem vou olhar muito para isso. Em fundo de papel é mais difícil, né, você ter ganho não realizado por cota e tal, então é mais interessante você olhar isso em fundo de tijolo, que aí não vai ser 1%, vai ser bem mais, quando o fundo vende um imóvel, né, mas, então assim, tem 1% aí, só trazer essa curiosidade. E aí o número de cotistas, olha que interessante, ele estava bem estável durante outubro até maio de 24, e aí agora, a partir de maio, ele começou a subir, né? Achei interessante isso, por algum motivo começou a entrar bastante investidor aqui no RBFF desde maio, tá? Além disso, ele comenta aqui, interessante, ele comenta que a carteira dele, 25% está em CRI, 20% em logístico, 25% em shopping e varejo. Eu não vou comentar muito do setor de shopping e varejo, porque a última vez que eu analisei foi lá em 2023, quando estava bem caro, mas agora acredito que esteja mais no patamar mais aceitável. Mas um shopping e varejo, ok, uma diversificação aí. E fundos de fundos, quase 6% da carteira do fundo imobiliário está em fundos de fundos. Que fundos de fundos deve ser esse? Poxa, eu não sei, mas eu tenho uma especulação. Quer saber qual que é? Se você pegar aqui o relatório dele em julho, ele tinha 3% em fundo de fundos. E aí, em agosto, quando foi anunciada essa possível movimentação aí do BTHF com o BCFF, você pode ver que já nesse mês ele aumentou de 3%, guarda esse número, para 4,5%. Poxa, aumentou em 1,5%, ele praticamente colocou 50% a mais em fundo de fundos? Pois é, que fundo de fundos será esse? Que do nada, de julho para agosto, quando teve uma certa notícia aí no mercado, ele colocou mais 50% e agora 6%. Ou seja, desde julho, que foi quando teve, desde agosto ali, julho, agosto, quando teve essa movimentação aí do BTHF para o BCFF, ele dobrou a quantidade em fundos de fundo. Então, interessante analisar isso, né? A gente poder ver essa informação aí. E aí, só para a gente ter aqui onde que ele está investindo mais, onde ele está investindo menos, de acordo com o IFIX, né, comprado com o IFIX. Então, assim, dá para ver que o RBFF tem uma aposta bem maior em shopping e varejo do que o IFIX. Em CRI, ele tem uma aposta menor do que o IFIX, em CRI. E em educacional, ele tem uma aposta bem maior também em educacional do que o IFIX, já que o IFIX não tem nada e ele tem uma partezinha ali. Agora, sobre a carteira do fundo, vamos fazer aquele mesmo esquema que eu fiz no BBFO, que é de bater no rapidão aqui, rapidez. BTLG, bom, não tem como falar muito sobre isso, né? RBVA, o fundo da própria gestora aí, também ok, né? Nos patamares atual tá ok. RCRB, fundo de lajes também bacaninha, ok. XPML, é fundo
grande, né? Normalmente esses são só fundos grandes. Aí aqui tem FOFs, RBED, fundo da própria gestora também, que agora fez a fusão com a RBVA, então não sei nem se faz sentido colocar os dois aqui, né? Não, acho que poderia colocar tudo junto, não sei se foi aprovado ainda também, né? Aqui VISC também, fundo grande, CSPLG, fundo grande, MXRF, fundo grande, VILG, fundo grande, CPTS, não gosto, RBRR, fundo high yield, né? Então, enfim, high yield com medium risk, é meio confuso esse RBRI aí, então assim, a carteira é ok, aí tem JSRE, que tem vídeo aqui, e Bresco também, que tem vídeo aqui, então assim, é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo a carteira ali, só comentando aqui. E assim, você pode ver que o fundo tem bastante fundo da própria gestora, né, da Rio Bravo. A maior participação em fundos é da própria Rio Bravo, e aqui ele coloca, o limite máximo é 30, atualmente está em 25 quase, e a média histórica foi em 21, então só para você ter essa consciência também. Mas assim, é um fundo que eu gosto bastante, é um fundo aí que, se você quiser olhar fundos de fundos, esse é um fundo aí que tem bastante upside aí, como a gente mostrou no vídeo, e também é um fundo que tem pago quase 1% ao mês aí, com a carteira ok, e com a gestão que é bem transparente, né? Você pode ver que por todo o relatório dele que a gente passou, é um fundo bem transparente, é um FII aí que traz bastante informação, eu gosto da Rio Bravo como gestor, então é isso sobre a RBFF, se você tiver qualquer dúvida pode deixar aqui, já se inscreve no canal e vê os vídeos no card. Valeu!